Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 2 de setembro de 2025, é terça, e todas as terças são dias de Marte, que é Ares na mitologia, que é o nosso deus da guerra. No céu de agora, Marte está no signo de Libra, que é um signo avesso às suas características essenciais, porque Libra é um signo diplomático. E Marte vai representar essa ação assertiva, principalmente quando Marte está em Ares. Ares vai falar muito dessa ação direta, né? Ares rege a cabeça, então fala sobre essa liderança, sobre essa iniciativa, se jogar de cabeça. Enquanto Libra, então, é relacionado com a balança, um objeto ali de medida, é um objeto de justiça. Então, a gente pode estar ali pendulando, pendendo, balançando, no sentido de avaliar mesmo as nossas atitudes, as nossas ações. Então, Libra é regido por Vênus, por domicílio, por Saturno, por exaltação. Então, no céu de agora, a Vênus está em Leão, Saturno desde ontem está em Peixes. Então, essa busca ali pelos seus valores, também pensando a longo prazo. Então, não pensar em atitudes ali rápidas, impacientes, mas pensar no que será equilibrado, no que será harmonioso a longo prazo, né? No que vai trazer realmente esse bem-estar, não só uma satisfação imediata, né? Pensando que Marte pode falar sobre a nossa agressividade, por exemplo, a nossa raiva. Então, ali eu não quero só despejar a minha raiva, eu quero não sentir mais raiva, sabe? Eu não quero, por exemplo, solucionar. Pensando Libra, pode falar sobre questões sociais. Então, não adianta muitas vezes a gente ter uma medida rápida para lidar com alguma questão social, sendo que as raízes elas são muito mais profundas, entende? Então, e na nossa vida também é assim. Então, às vezes a gente tenta lidar com uma coisa de forma superficial e não consegue, porque normalmente tem questões muito mais profundas que precisam ser olhadas. Tá? Então, por isso que muitas vezes Martin Libra tem até essa fama o signo de Libra tem essa fama de indecisão por conta disso, porque você precisa pesar todos os lados, todas as circunstâncias, avaliar, tá? Então, essa ação é em busca, né, avaliando os nossos valores, a nossa noção de justiça, né, de autoequilíbrio também, principalmente mental, porque Libra é um signo de ar cardinal. Então, agora eu lembrei também que vários dos livros assim que eu tô lendo sobre trauma, esse último que eu ainda não terminei de ler, do Gabor Maté, ele fala o que tem de mais preventivo para a nossa saúde mental são as conexões, são as relações sociais. Então, o quanto isso é importante, né? Essa questão da nossa saúde mental, dos nossos vínculos, dessas relações sociais. E penso que Libra preza muito por isso, busca muito por isso, por essas parcerias, por esses encontros. Bom, desde ontem a Lua ela está no signo de Capricórnio, então a gente já adentrou essa fase crescente, então a gente está se direcionando a essa fase cheia da Lua. Então, cada uma das fases tem a duração de aproximadamente uma semana, a lunação tem aproximadamente 4 semanas, então a gente atravessa essas 4 fases. Então, quando a lua está crescente, ela está crescendo, ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a fase crescente ela se dá por uma quadratura, o que quer dizer que a gente enfrenta alguns obstáculos na hora do crescimento, que é, às vezes, no sentido, acho que eu trouxe bastante isso, porque a fase crescente aconteceu no signo de Sagitário, é, às vezes, perceber os exageros, sabe? Então, às vezes, a gente precisa cortar um pouco desses excessos. Então, pode ter sido algo que veio, né? À tona. E a Lua agora ela tá no signo de Capricórnio. Capricórnio é um signo de terra cardinal, então até por essa regência de Saturno, ele pensa muito, visualiza a distância a longo prazo, né? Pensa em algo que vai trazer estrutura. Eu sempre trago que Saturno ele rege os ossos. Então não é algo que vai ser construído da noite para o dia, ele rege as estruturas. Então a estrutura, sei lá, de um prédio não é construída, né, de uma ponte ali, não é construída de um dia para a noite, porque senão vai ruir rápido. Então a gente precisa de algo que realmente nos sustente. Isso não é um processo rápido, porque Saturno é o deus do tempo, então ele fala sobre essa necessidade de realmente experienciar o tempo, ter essa experiência, essa vivência, tá? E Capricórnio, ele é regido por Saturno, mas ele também é exaltação de Marte, que é o regente do dia. Então, pensar também que é uma forma da gente exaltar esse deus da guerra, né? Essa ação disciplinada.
Então, às vezes, pensar também, né, já voltando para o regente do dia, pensar a longo prazo, como lidar com a nossa raiva. Inclusive, acho que é esse livro também que eu tô lendo, que ele fala sobre como a raiva é o que mais adoece as mulheres, essa raiva reprimida, sabe? E como a gente precisa dar vazão a isso. Bom, então, quando a Lua tá pelo signo de Capricórnio, a gente fala que ela está exilada, porque a Lua rege o signo de Câncer. Então, a Lua representa o corpo, as nossas emoções, e Câncer tem essa semelhança ali. Câncer é um signo das águas, tem esse fluir emocional, acolhe cada sentimento, cada onda emocional. Então, flui muito bem. E Capricórnio é o signo contrário, é o signo oposto a Capricórnio, a Câncer. Então, Capricórnio, ele traz muito essas questões, assim, que envolvem mais uma segurança, uma estrutura material. Então, questões de trabalho, questões de dinheiro, né? Questões a longo prazo. Então, dificulta essa conexão emocional. Então, muitas vezes, a Lua em Capricórnio, ela representa, a gente pode pensar numa mãe, né, que Lua pode falar sobre mãe, uma mãe que trabalha fora, então às vezes não consegue dar tanta atenção para a maternidade, por exemplo, né? Não tem dedicação exclusiva ali na maternidade, sabe? E eu não tô falando isso para quem tem a Lua em Capricórnio, tá? Porque às vezes outros aspectos podem amenizar, podem favorecer. Eu tô falando aqui mais do aspecto isolado, na questão do dia a dia, tá? O aspecto em si, esse posicionamento em si. Então, a lua em Capricórnio muitas vezes pode ser difícil por essa questão da expressão emocional, mas facilita muito essas questões práticas, porque às vezes a gente não fica se deixando tanto levar pelas emoções, pelos sentimentos, né? No sentido assim do sentimento puro, né? Não quer dizer que não seja emocional, é uma emoção mais prática. É uma emoção, às vezes, até mais fria, no sentido realista, no sentido, não, a vida é essa dureza mesmo. A vida é difícil tem desafios, tem dificuldades, tem muitas restrições, sabe? Então, às vezes, a lua em Capricórnio traz, assim, essa dureza mesmo pro corpo. Às vezes, pensando, né, quando a gente não tá bem, às vezes traz essa rigidez corporal também, sabe? Falta dessa água, né, que traz essa conexão, né? Essa emoção. Bom, deixa eu ver o que mais. Então, 1h20 teve o primeiro aspecto do dia, que a Lua fez uma quadratura com Netuno, que está em Áries. Então, a quadratura é um aspecto mais tenso, a Lua ali voltada para as responsabilidades, Netuno muitas vezes nessa idealização ali de uma salvação, de um herói, né, de uma jornada, às vezes, de herói, de algum sonho. Então, às vezes, pode ter trazido alguma névoa ali na percepção, nos sentimentos, uma certa confusãozinha para quem estava acordado. Às vezes, pode ter vindo no sonho para quem estava dormindo, às vezes, de alguma mensagem, às vezes, você percebendo algum peso, percebendo alguma dor, percebendo até alguma raiva, alguma vontade de ação, tá? Vocês percebendo que precisa de ação, de iniciativa, né? De unir ali essa necessidade, muitas vezes, de lidar com as responsabilidades, mas também agir pelos seus sonhos, pelo que você almeja, tá? E aí, durante o dia, a Lua não aspecta mais ninguém. Então, ela está rumo, ela está indo em direção, ela está aplicando um trígono com o Sol em Virgem, que vai acontecer só 19h23. Então, até lá, o dia inteiro, é esse aspecto que está refletindo em nós, tá? Então, tanto Capricórnio quanto Virgem são signos de terra. Capricórnio é o signo cardinal, que fala sobre começar pela terra. Virgem é um signo mutável da terra, então fala sobre essa busca de aperfeiçoamento, aprimoramento, melhora, utilidade. Então, a lua simbolizando o nosso sentir, o sol simbolizando mais a nossa mente, o nosso racional, né? A lua mais esse estado receptivo. Sol, essa questão mais ativa. E o trígono é um acordo, um fluir, né? Então, pensando, às vezes, sei lá, tenho que falar com o meu chefe. Então, às vezes, você pode conseguir um acordo. Vou falar com o meu pai, vou falar, sabe? Então, ajuda ali nessa conversa, tá? Então, é um bom momento. O Sol representa figuras de autoridade, então pode ser um bom momento para isso. Que mais? é, Às vezes, para trazer também essa clareza, esse entendimento sobre o que precisa ser estruturado, o que precisa ser organizado. Eu até escrevi no horóscopo que eu postei no canal de transmissão do Instagram, é que agora a gente pode ter essa visão das ferramentas que são úteis, né? O Sol, visão, Virgem e ferramentas, né?
Virgem também fala sobre utilidade. Então, qual que é a melhor rotina para o meu corpo? Qual que é a melhor rotina prática? Quais são as melhores práticas de saúde? A melhor alimentação? Qual a melhor forma de eu trabalhar? De eu lidar com os meus serviços? Então, quais são esses melhores métodos, práticas? E é para você perceber qual que é a sua responsabilidade, né? E dar limites para o que não é, ou às vezes buscar mais conhecimentos, mais aprendizado, sabe? Então eu vejo que esse trígono ali tá bem favorável para a gente conseguir assim agir de uma forma mais prática no dia de hoje, tá? E aí, 10h23, Mercúrio saiu do signo de Leão e ingressou no signo de Virgem, o que é muito bom, porque ele vai estar em sua própria casa, com as suas melhores roupas. É um mensageiro ali com essa roupa que favorece esse enviar, essa troca de mensagens. Eu acho que eu já comentei aqui bastante vezes que Mercúrio rege o signo de Virgem, também rege o signo de Gêmeos, mas além dele reger o signo de Virgem, ele também fica exaltado no signo de Virgem, o que quer dizer que às vezes tem um certo exagero. Então, às vezes a gente tem que cuidar que às vezes é esse excesso mental que traz cansaço, esse excesso de planejar, né? Tem o plano A, B, C, D ali, e isso nos traz esse desgaste. Então, também ter atenção com isso, tá? Gêmeos já é essa regência de Mercúrio mais leve, né? Por ser um signo de ar. A terra de Virgem, às vezes, é mais pesada, mais densa, né? Porque tem mais essa questão da análise, da crítica, do perfeccionismo, do discernimento, né? Mas então, pensando agora, por exemplo, quem tem Mercúrio no ascendente, quem é regido por Mercúrio, então quem tem ascendente em Gêmeos, ascendente em Virgem, ou tá com esses signos regendo a revolução solar, ou de cronocrata do ano, então tá com Mercúrio como cronocrata, né? Acaba tendo mais impacto, tá? Então favorece ali essa expressão assim mais fácil, tá? Então, é como se ele pensa que o mensageiro ele estava vestido com roupas ali luxuosas, espalhafatosas, mais autoexpressivas, né, desse fogo ali. E agora a Virgem tem mais assim, o que que é útil para eu enviar e receber mensagem, sabe? Então é mais nesse sentido. Então é como se se o mensageiro ali pensando nos correios, né? Pensando o trabalhador ali dos correios, ele tivesse dado um pulo ali numa festa, num palco, num festival, e agora ele tá de volta ali trabalhando nos correios, sabe? Fazendo o que ele faz de melhor. Vamos falar mais ou menos assim. Então, favorece todo tipo de prática, né, dessa atividade analítica, que são essas características virginianas, que o Sol já está em Virgem, né, já está focando nisso, trazendo a visão, mas agora Mercúrio é como se a gente conseguisse perceber as ferramentas mesmo, né, colocar as mãos na massa, sabe, mãos à obra ali. Então, aproveitem esse olhar mais criterioso, perceber o que precisa de ordem, que o sol já está mostrando, né? E, e praticar mesmo, porque eu acho que Mercúrio em Virgem é muito esse conhecimento prático, aprende fazendo, né? E tem conhecimentos que a gente só aprende fazendo realmente, sabe? Então, quando você começa, sei lá, a tentar seguir uma dieta, a tentar seguir uma rotina, a tentar seguir, né? Quero começar um exercício físico. Aí você percebe ali as variáveis, aí você percebe os ajustes que você tem que fazer. Tem coisas que é só na prática mesmo que você vai lidar, né? Que você pode ajustar, que você pode melhorar. Então começa, né? Porque daí você vai melhorando, porque senão não tem como melhorar sem você começar. Não adianta você ficar, eu quero ser uma boa comunicadora. E você não tenta se comunicar, não tenta se expressar. Você pode, né, ver 1 milhão de cursos, ler um monte na teoria, mas a prática é outra, sabe? Então, Mercúrio é muito assim, pratique, né? Faça, experimente fisicamente, corporalmente, tá? Então, e busque, né? Essa busca também de prática, de métodos, de conhecimentos, né? Tudo aquilo que eu também mencionei para o Sol em Virgem. Então, Mercúrio ainda fortalece isso. Então, acho que é isso para o céu do dia de hoje. Amanhã o Mercúrio já vai fazer uma quadratura com Urano, que pode trazer, então, assim, insights, ideias, mas às vezes que vem através de um desconforto, uma vontade de ruptura. O próximo aspecto que a Lua vai fazer, depois que ela fizer esse trígono com o Sol, que vai ser 19 e 23,
vai ser uma quadratura com Marte. Então, depois de 19 e 23, ela já está arrumando, já está indo em direção a Marte. Então, cuidem ali à noite, né? De manhã, às vezes, um estressezinho ali que Marte traz, né? Então, tenham atenção ali para não serem impulsivas, apesar do Marte estar mais diplomático ali, né? Às vezes, essa raiva, às vezes, ela toma outras dimensões quando a gente reprime, né? Quando a gente não tem esse canal, não tem essa relação saudável ali com essa nossa agressividade, tá? Então é isso para o dia de hoje. Amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia, então aproveitem esse dia de Marte para honrar essa ação, é, e vão em busca, vão em direção ali do que vocês estão precisando, dessas práticas, desses conhecimentos, que agora com Mercúrio em Virgem facilita ainda mais esse entendimento, esse conhecimento, essa clareza mental.